Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais dois capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 11 e o capítulo 12 de 1 Coríntios. Vamos estar dando uma olhada ali a respeito da ceia do Senhor, também ele vai estar instruindo também nos dons espirituais no capítulo 12 e vamos estar dando uma olhada no contexto geral nesses dois capítulos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 11, ele vai estar tratando a respeito de um assunto que é muito pouco falado na igreja, a respeito da hierarquia espiritual, que fala bem assim, ó. Paulo vai começar no capítulo 11 falando: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como se estivesse rapada. Enfim, esse contexto aí é pouco falado nas igrejas. Vale lembrar que a congregação cristã, as mulheres usam o véu quando estão reunidos como igreja, e aqui Paulo orienta bem neste mesmo contexto também. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Aqui ele está falando de véu, realmente de véu, para estar se cobrindo. E ele vai estar mostrando também o porquê desse detalhe, que fala assim: o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Ele traz lá no início, em Gênesis, quando o Senhor ali cria o homem, enfim, cria Adão. Depois de Adão, ele usa de uma costela de Adão para estar criando a mulher. Por esta razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Enfim, ele deixa esse véu como um sinal de autoridade. Aqui, quando nós se reunimos também com os irmãos, com as irmãs, elas também aí tomam esse preceito de estar usando o véu, como Paulo orienta aí. E ainda ele fala bem assim: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julgue entre vocês mesmos. É apropriado a mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não ensina a vocês que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido lhe foi dado como um manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Enfim, ele está falando de polêmica. Basta cada um aceitar como a palavra fala. Ali ele fala, ele começa a ilustrar sobre o cabelo, que o cabelo veio ali como uma glória para a mulher, o cabelo comprido, enfim, para ela estar andando aí pela rua, por onde quer que vá. E quando está reunido com a igreja, ela tem que colocar, digamos assim, como Paulo orienta, nesse contexto que dá para a gente entender, que ela coloque o véu ali como um sinal de autoridade, tanto mostrando que o cabeça dela é o homem, e também para as potestades, para os anjos caídos também, que ela tenha um Senhor, que também é o nosso Deus, enfim, mostrar, digamos, para as questões espirituais também. Agora Paulo vai estar instruindo sobre a ceia, e ele fala assim, ó: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Enfim, essas divergências que Paulo fala
é que aparecem as pessoas que são realmente do Senhor, que são aprovadas. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Vale lembrar que este assunto, provavelmente, o povo, quando se reunia ali em Corinto, para estar partindo o pão, uns comiam demais e outros quase nem comiam. Enfim, usavam da questão da ceia do Senhor para estar se alimentando, para fazer refeição. Enfim, Paulo vai estar mostrando realmente como que é a ceia. Enfim, ele está trazendo como que o povo de Corinto agia. Enfim, tinha uns que comiam menos, outros comiam demais e usavam como que se estivesse fazendo a ceia do Senhor. E Paulo vai falar bem assim, ó, pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês. Agora ele está ensinando eles, ó, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Enfim, ele está ilustrando aqui, mostrando que a ceia do Senhor é importante. Enfim, é sério o negócio, não é para estar fazendo como eles estavam fazendo ali. E ele fala bem assim, que era para estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Enfim, tá se limpando dos pecados. Também a ceia usado dessa forma, e o próprio Paulo também orienta. Enfim, nós sabemos muito bem que para a gente estar apto a estar participando da ceia, porque nós somos todos pecadores, como a palavra fala. Enfim, quem não tem nenhum pecado, enfim, faz de Deus um mentiroso. E Paulo orienta você a estar se examinando e comendo a ceia. Enfim, se você acha que você não é digno de comer a ceia, está em pecado, então quem que poderia comer? Enfim, ninguém, enfim, só Cristo. Mas, enfim, de fato, ele deixa aí aberto para nós examinarmos e também estar participando da ceia. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Enfim, pessoas que não se olham no interior, não se examinam. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então ele está orientando a examinando-se e comendo e bebendo do pão ali do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Enfim, pois quem come ali e bebe sem discernir é aquele que não consegue discernir o corpo, não consegue, não está enganjado no corpo de Cristo. Enfim, não sabe ali o que está fazendo. Enfim, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que a questão da ceia é muito séria. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízos. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns para os outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reúnem, isso não resulte em condenação. Quanto aos mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Enfim, ele traz aí uma ilustração mostrando para o povo de Corinto. No capítulo 12, ele vai falar bem assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo. Deus que efetua e em todos.
A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedades de língua, e ainda há outro, interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Enfim, vale lembrar que ali a fé também é um dom. Pessoas que têm muita fé é um dom depositado conforme o mesmo Espírito do Senhor depositou. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois é um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo, se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Ele está falando de Cristo, que é o único corpo, e nós aí somos uma variedade de membros, assim como o nosso corpo. Tem olho, tem nariz, orelha, enfim, vários detalhes. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensam serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dado maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Enfim, o Senhor fala para nós buscarmos com dedicação, cada um o seu dom que o Senhor deu. Mas enfim, terminamos aqui mais uma meditação na palavra. Fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!